Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de celebração ao nosso Deus, tempo em que estamos estudando sobre o nascimento de Jesus. No período da manhã, estamos olhando para as profecias do Antigo Testamento que falam a respeito da vinda do Messias. E à noite, estamos olhando para os textos no Evangelho ou nos Evangelhos, olhando para este relato do momento do nascimento de Jesus. E hoje, vamos olhar para aquele momento em que os pastores que estavam ali cuidando do rebanho, próximo de onde Jesus nasceu, a hora em que eles recebem a visita do anjo, anunciando a eles que Jesus nasceu. E aí então o anjo que aparece a eles dá a dica ou dá um sinal, como eles identificariam o menino nascido. E em Lucas capítulo 2, versículo 12, nós encontramos o sinal que eles receberam para que pudessem identificar o menino recém-nascido. Lucas capítulo 2, versículo 12 diz assim: E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Lendo novamente: E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Este foi o sinal que o Senhor deu aos pastores para que eles pudessem encontrar o menino. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, fala conosco nesta noite. Temos a certeza de que a maneira como o Senhor conduziu e tem conduzido toda a história é para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. E nós queremos desta noite exaltar o Teu nome, glorificá-lo, aprender mais do Senhor e colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que o Senhor nos ensinar, principalmente e acima de tudo, para que possamos promover a glória do Teu nome em nosso tempo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Este foi o sinal. O sinal para que os pastores encontrassem um menino recém-nascido foi: vocês encontrarão um menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. A questão que começa então a surgir na nossa mente é: qual é o significado disso, de estar envolto em panos, deitado em uma manjedoura? O que essas coisas, por que essas coisas serviram como sinal? Antes da gente responder ou pensar um pouquinho sobre estas questões levantadas, vamos ao desenho das crianças. Crianças, hoje o desenho de vocês será o seguinte: vocês vão desenhar uma casa de pedra, feita de pedras, assim como eram as casas quando Jesus nasceu. Então, uma casa feita de pedras, tá? Pode cobrir lá com folhas, alguma coisa do tipo, como possivelmente eram as casas daquela época. E aí deixa uma portinha, uma janela, pode fazer na casa também. E aí, chegando na casa, e aí vai valer a criatividade de vocês, vocês vão desenhar como se fossem pastores chegando com as suas ovelhas, tá bom? Chegando até a casa, e a ideia do desenho é ilustrar isso que nós estamos vendo. Os pastores que estavam com o seu rebanho, com as suas ovelhas, indo até a casa, o local aonde Jesus nasceu. Lembra que Jesus nasceu na cidade de Belém. E esses pastores, na noite em que Jesus nasceu, eles estavam ali por perto e já foram até lá para ver o menino recém-nascido, tá joia? Então, desenhem aí, façam como vocês sempre têm feito, um desenho bem bonito. E a nossa ideia nesta noite, então, é pensar nisso, que estes pastores foram os primeiros a serem avisados a respeito do nascimento de Jesus e eles que vão para lá. Antes de continuarmos também, é importante a gente desconstruir um pouquinho essa imagem que nós temos. A gente falou para as crianças desenharem uma casa de pedra. Possivelmente, realmente foi numa casa desse modelo em que Jesus nasceu. Uma casa toda feita de pedra, com pouca madeira, basicamente a madeira era só no telhado, por conta da escassez de madeira. Aquela visão que a gente tem de uma manjedoura, cheia de palha, cheio de bichinhos, vaquinha, boizinho, aquela ideia do presépio, né, que a gente tem,
ela não reflete exatamente a verdade. E por que a gente tem essa ideia? Nós temos essa ideia porque as primeiras pessoas a retratarem o nascimento de Jesus foram artistas europeus. Então eles pegaram a imagem que eles conheciam e então trouxeram desenharam isso para que todos nós pudéssemos conhecer. E aí então a nossa cabeça ficou com isso. Outra coisa interessante é que normalmente nós vemos nos presépios os pastores chegando, né? E são eles que vão até o menino nascido. Às vezes nós vemos os pastores levando ouro, incenso e mirra, quando na verdade quem levou ouro, incenso e mirra foram os magos. Só que também às vezes nós vemos os magos levando ouro, incenso e mirra, chegando até na manjedoura, quando Jesus está lá recém-nascido. Quando na verdade a gente encontra lá em Mateus que os magos entraram na casa, possivelmente já tendo passado 1 ou 2 anos do nascimento de Jesus. Ele já era um bebê já crescido. Então toda a ideia que a gente tem desses presépios que a gente vê não reflete aquilo que realmente está escrito na Bíblia. E quando você lê os evangelhos, você vai percebendo isso. Os primeiros a serem avisados foram os pastores. Versículo 8, aí do capítulo 2, diz que naquela mesma região havia pastores que estavam no campo. À noite eles estavam lá, tomando conta dos rebanhos. E aí o anjo aparece para eles e avisa. E eles rapidamente vão até o local aonde Jesus havia nascido. Então, os pastores não levam ouro, incenso e mirra, aquela ideia de um monte de bichinhos, né? Possivelmente não tinha aquilo lá. Os animais que possivelmente haviam eram aqueles que os pastores estavam cuidando, que acompanharam os pastores, foram levados até lá. Mas a ideia não é essa que a gente vê. E a outra coisa muito importante é lembrar que os magos não foram imediatamente. Eles viram a estrela no Oriente e seguiram, chegando até o local aonde Jesus já estava morando com seu pai e com a sua mãe, lá no tempo de Herodes. Lembra que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo? Quer dizer, então, eles já haviam calculado mais ou menos que Jesus estaria nessa faixa etária. Então, não foi rapidamente que os magos chegaram lá. Mas voltando ao nosso texto, o Senhor deu aos pastores um sinal. Qual foi o sinal? Achareis um menino envolto em panos, enrolado em um pano e deitado em uma manjedoura. O que isso tem de importante? Qual o verdadeiro significado disso? Por que o Senhor deu esse sinal? A ideia de encontrar um menino envolto em panos indicava que era uma criança que estava sendo bem cuidada. Esta é a ideia. Vocês vão achar um menino muito bem cuidado. E agora isso é muito interessante, porque nós já aprendemos que tanto Maria quanto José possivelmente eram adolescentes. Maria entre 12 e 14 anos e José entre 15 e 18 anos, 16 e 18 anos, sendo o primeiro casamento deles, e nós acreditamos que sim, era o primeiro casamento deles. Então, eram 2 adolescentes, mas que, pelo que o texto diz, estando a criança envolta em panos, era uma criança que estava sendo bem cuidada. Lá no livro de Ezequiel, e se você quiser abrir para lá, Ezequiel capítulo 16, versículos 4 e 5, há um texto em que mostra um pouquinho uma descrição simbólica do nascimento da nação de Israel. E olha só que nessa descrição simbólica, alguns detalhes de um cuidado ou do cuidado que se devia ter com os bebês, como aparece aqui nesse texto de Ezequiel, capítulo 16, versículos 4 e 5. Ezequiel, capítulo 16, versículos 4 e 5, uma descrição simbólica do nascimento da nação de Israel. E assim diz: e quanto ao teu nascimento, o teu cordão umbilical não foi cortado no dia em que nasceste, nem te lavaram com água para te limpar, nem te esfregaram com sal, nem te envolveram em faixas. Ninguém teve piedade de ti, nem compaixão para te fazer alguma dessas coisas, mas fostes lançada fora no campo pelo nojo que tiveram de ti no dia em que nasceste.
Então, a ideia é uma descrição simbólica do nascimento de Israel, mas ao mesmo tempo informa para nós que quando uma criança nascia, era costume cortar o cordão umbilical. Segundo, fazer uma lavagem com água limpa. Terceiro, esfregar uma pequena quantidade de sal misturada com azeite. Passava no corpo da criança para ajudar a promover toda a limpeza e desinfetar, digamos assim, a criança. E também o bebê era enrolado em faixas. Cortava o cordão umbilical, lavava com água, passava sal misturado com azeite e enrolava em faixas, deixando a criança bem apertadinha, bem aquecida, fazendo com que ela não sentisse tanto a saída abrupta, né, do útero e vindo aqui para fora. Então ela enrolada dava a sensação de útero para ela, dava maior segurança para a criança. Quando o sinal é dado para os pastores, a ideia que eles tiveram foi exatamente essa. Bom, uma criança que está sendo bem cuidada, uma criança cujo cordão umbilical foi cortado, cuja água foi usada para lavar o seu corpo, cujo sal, juntamente com azeite, também foi passado no corpo e ela foi enrolada em um pano que possivelmente era um pano de linho. E nesse pano, acredita-se que tinha lá bordado ou desenhado de alguma forma o símbolo da tribo a que pertencia aquela criança. No caso de Jesus seria um leão, porque ele pertence à tribo de Judá. E quando os pastores ouviram isso e foram até lá, uma coisa que talvez a gente não se lembre ou não perceba, possivelmente aconteceu. Porque muito do que acontecia com o tratamento da criança recém-nascida e aconteceu com Jesus, fazia com que eles, judeus, se lembrassem de algo lá de trás, mais especificamente lá de trás, no livro de Levítico, que nós estamos estudando. Por quê? Porque uma criança recém-nascida era lavada com água. Água era usada lá para que os sacerdotes pudessem fazer a sua purificação. Também era passado sal com azeite na criança. O sal era usado em praticamente todas as ofertas para a ideia da pureza e a ideia de subir um aroma suave ao Senhor. O azeite também era muito usado, tanto na unção do sacerdote, como também para manter as lâmpadas do candelabro aceso e em outros momentos também. Assim como o tecido de linho era usado na roupa dos sacerdotes. Então, quando eles receberam o sinal, olha, vocês vão encontrar um menino envolto em panos. Essa ideia de envolto em pano já envolvia tudo isso. Envolvia cortar o cordão umbilical, envolvia lavar com água, usar um pouco de sal misturado com azeite e enrolar em panos. Uma criança bem cuidada. E além disso, remetia a ideia do judeu lá para o tabernáculo. E aí a gente, tendo estudado o livro de Levítico, nós vamos lembrar que o tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E aí quando Jesus nasce, Jesus, ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. O sinal que foi dado aos pastores naquele dia foi mais do que achar uma criança como outra qualquer enrolada em um pano, mas quando eles ouviram isso e quando eles encontraram o Messias, e o anjo diz para eles, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando eles ouviram isso, o Messias nasceu, e o Messias remete toda a nossa lembrança ao tabernáculo, porque lá se usava água, lá se usava sal, lá se usava azeite, lá se usava o tecido de linho, e o tabernáculo indicava a presença de Deus. Nasceu o Salvador, que é o Deus conosco. Este foi o sinal que o Senhor deu, que o Senhor falou aos pastores. Olha, vão até lá e vocês vão encontrar este menino que vai estar envolto em panos. Se você olhar o versículo 7 do capítulo 2 de Lucas, você vai
de novo ver essa ideia, ou antes de ter sido dito aos pastores, já estava relatado que ela, no caso Maria, teve um filho primogênito, versículo 7, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura. Lá no verso de número 16, volta a repetir a ideia da manjedoura. Foram então, com toda a pressa, os pastores foram até lá e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. O sinal funcionou. Eles acharam o menino bem cuidado, envolto em panos, que trouxe a memória deles e agora também faz-nos entender que esse menino nascido fazia referência ao tabernáculo aonde Deus se manifestava. E agora esse menino nascido é o Deus conosco. Um menino bem cuidado e que indica a presença de Deus. Quando nós comemoramos o Natal, nós temos que ter não só o evento em si, e vou até um pouco além, não só o nosso evento. O nosso evento que aqui me refiro é esse nosso evento em que a gente compra presentes, prepara uma boa ceia, pensa numa viagem, pensa em reunir a família, que agora já está um pouco limitado, mas não só esse Natal em que nós festejamos e aproveitamos para descansar um pouco por conta do feriado. Quando comemoramos o Natal, temos que ir além, ir para as Escrituras e descobrir todas essas verdades que estão aqui descritas no texto. E os pastores tiveram essa oportunidade. Hoje nós estamos tendo essa oportunidade. Mais do que um simples menino envolto em panos, tudo isso remetia a outra coisa, levando a mente deles lá para o tabernáculo. E pensando no tabernáculo, Deus estava com eles. Pensando em Jesus, Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Com eles lá, pastores, e hoje conosco. Comemorar o Natal hoje envolve ir além das nossas festas, ir além dos nossos presentes, ir além de tudo aquilo que elaboramos para que tenhamos uma mesa farta. Comemorar o Natal significa lembrar que nós temos um menino que nasceu para ser o Deus conosco, e ele é o Deus conosco. Mas o texto diz que esse menino, o sinal foi dado de que o menino estaria envolto em panos, e também estaria deitado em uma manjedoura. Uma manjedoura de pedra, ao contrário do que os presépios mostram, as imagens mostram. Não era de madeira. Não era a madeira, porque a madeira, como já dissemos, era escassa. Ela era usada basicamente nos telhados. As vigas, e depois era usado outro material para cobrir. As vigas sustentavam, mas a madeira não era algo farto. Portanto, a manjedoura não era de madeira, ela era de pedra, acompanhando a construção da casa. Ela possivelmente era retangular, talvez uns de 15 a 20 centímetros de profundidade, e não era usado para colocar palha. Um detalhe muito importante é que, de novo, como os europeus retrataram, como a Europa tinha muita neve, também era necessário estocar palha. Em Jerusalém, em alguns momentos também há. Porém, o momento em que Jesus nasce, a época do ano em que Jesus nasce, não era a época de neve. Tanto que Lucas nos diz que os pastores estavam nos campos. Se os pastores estavam nos campos com o rebanho, é porque lá no campo tinha comida para o rebanho, não sendo necessário estocar comida. Então aquela ideia da manjedoura cheia de palha não condiz com o contexto real daquilo que aconteceu. A manjedoura, na verdade, essa de pedra, era sim local de se colocar água, para que durante a noite o animal pudesse beber água, visto que ele ficava praticamente num cômodo da casa, juntamente com as pessoas. A manjedoura não era de madeira. A manjedoura não estava cheia de palha. A manjedoura, possivelmente, ela armazenava água. Era para se colocar água. Agora, isso é muito interessante, porque quando a gente lê o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 12
Abra aí a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 12. Nós encontramos uma coisa muito interessante, que é aquele momento em que Jesus está conversando com a mulher samaritana. João, capítulo 4, verso 12. O texto diz: por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu no versículo 13: quem beber dessa água voltará a ter sede. Aí ele diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que legal. Jesus, que é a água da vida, foi colocado na manjedoura, que era o local onde se colocava água para os animais. No local que se colocava água, foi colocado aquele que é a água da vida. Este foi o sinal. Impressionante. Coisas que às vezes a gente não percebe e passa despercebido. Mas tudo Deus vai ensinando àqueles que vão lendo as Escrituras, aqueles que tiveram o privilégio de presenciar ao vivo e em cores este momento, no caso os pastores. Este é o sinal para vocês. Vocês vão encontrar um menino envolto em panos, muito bem cuidado, mas que remete ao tabernáculo. E vão também encontrar esse menino muito bem cuidado, colocado aonde? Em uma manjedoura, um local de pedra que é usado para colocar água. E quem vai ser colocado lá? A água da vida, que é Jesus. E aquilo que Jesus disse à mulher samaritana é algo que deve mexer comigo e com você. Porque ele disse a ela, e quem conhece um pouquinho a história daquela mulher, sabe que a busca dela por preencher o vazio do seu coração era por meio de relacionamentos. Como que ela se relacionava com um monte de homens? Quando Jesus falou, vai chamar o teu marido, ela disse, eu não tenho marido. E a resposta dele foi, você respondeu corretamente. Por quê? Porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tem, o 6º, também não é o teu marido. Esta mulher passava de um relacionamento para outro relacionamento, de um para outro, e assim ia, de homem em homem, tentando preencher um vazio, que só foi preenchido quando ela encontrou-se com Jesus, a água da vida. Por isso que ele conversa com ela, quem beber dessa água continua tendo sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Do seu interior, disse Jesus para ela, vão fluir águas, ou fruir águas de água, fontes de água viva, de tal maneira que aquele vazio será preenchido. E o resultado a gente vê no próprio texto. A mulher que antes fugia das pessoas, corre para as pessoas e convida essas pessoas para conhecerem um homem que sabia tudo sobre ela. E ela falou, ele é o Messias. Quando a gente comemora o Natal, a gente talvez precise lembrar que o vazio que sentimos só pode ser preenchido por Jesus, que é a água viva, ou a água da vida. É Ele o único capaz de promover na nossa vida o saciar total da nossa sede, das nossas carências. Só Jesus, mais ninguém. E quando a gente vê então os pastores indo até lá, eles chegam até lá e encontram um menino deitado na manjedoura, manjedoura de pedra, local onde se colocava água e aonde foi colocado Jesus, que é a água da vida. Este foi o sinal, este é o sinal. Encontrareis um menino, achareis um menino, envolto em panos, indicando todo o cuidado da mãe e do pai para com ele. E mais do que isso, apontando para o passado, para o tabernáculo, que indicava a presença de Deus. E esse menino nascido, Jesus, é o Deus conosco, é o Emanuel. Além disso, de estar envolto em panos, esse menino estará onde? Na manjedoura. Manjedoura de pedra, local que se colocava água, e aonde foi colocado
Jesus, que é a água da vida. Mas também todo o episódio do nascimento de Jesus aponta para frente. Não aponta apenas para o passado, mas aponta para frente, para aquilo que ele iria fazer. Desde o seu nascimento, várias das coisas que aconteceram ali indicava aquilo que ele passaria no momento da sua morte. Quer ver uma coisa interessante? Quando Jesus nasceu, ele ficou em uma casa de pedra, como as crianças desenharam, e como era comum na época. Uma casa emprestada, não era dele. Quando ele morreu, ele foi colocado num túmulo, feito na rocha, escavado na rocha, que foi emprestado, também não era dele. Quando ele morreu, ele teve o seu corpo tratado e também enrolado em faixas. Quando ele nasceu, o seu corpo foi enrolado em panos. Quando ele morre, o seu corpo é enrolado em panos. Quando ele nasceu, ele foi colocado sobre uma pedra, manjedoura, não era madeira, era pedra. Quando ele morre, o seu corpo também é colocado sobre um pedaço de calcário, de uma pedra. E se você visitar Israel até hoje, há ali uma pedra que a tradição diz que foi sobre aquela pedra que colocaram o corpo de Jesus. O nascimento de Jesus já apontava para a sua morte de cruz, que resultaria na sua ressurreição para a nossa salvação. Por isso, quando você comemorar o Natal, não se esqueça de que o Natal é muito mais do que estes enfeites, do que os presépios que nós vemos, que às vezes fica distorcido por conta dos artistas que começaram a representar o nascimento de Jesus, baseado naquilo que eles conheciam. Mas quando a gente olha para as Escrituras, para o contexto, a gente percebe que não era bem aquilo. Mas o Natal é mais do que presépio, é mais do que árvores, é mais do que uma mesa cheia de comida, é mais do que a troca de presentes. Natal é lembrar que Jesus é o Deus conosco. Tudo aquilo que aconteceu com ele, todo o cuidado que os seus pais tiveram com ele, com o recém-nascido, indicava para o passado, lembrando do tabernáculo, tudo aquilo que usava lá, a água, o sal, o azeite, o linho, tudo lá indicando Deus está presente. E Jesus nasce e ele é o Emanuel. E ele nasce e é colocado em uma manjedoura, a manjedoura que era usada para armazenar água, para colocar água para os animais beberem. E ele é a água da vida. E aí vem o convite para você. Qual o vazio que você tem no seu coração e que você tem tentado preencher de todas as formas, inclusive fazendo festas e mais festas nessa época do ano, participando de esquemas e mais esquemas, comendo um monte, bebendo um monte, se envolvendo com um monte de pessoas, tudo para preencher um vazio que há no seu coração. Quem há de preencher? Só Jesus. Por isso você precisa fazer como os pastores fizeram. Nós vimos aí em Lucas, lá no capítulo 2, que, versículo 16, que quando eles receberam a notícia, olha, o menino Jesus nasceu, o Salvador nasceu, este é o sinal para que vocês encontrem a ele, vai estar envolto em panos e deitado em uma manjedoura. O texto lá no versículo 16, que eles foram, então, com toda pressa. Eles foram rapidinho. Eles não esperaram de repente amanhecer o dia, porque versículo 8 diz que à noite eles estavam lá, o anjo apareceu e souberam, o texto diz que eles foram rapidinho e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Você não pode esperar mais. O Senhor está te falando nesta noite que Jesus é a água da vida, que Ele é o Deus presente, que Ele que de fato sacia a nossa sede, acalma o nosso coração, preenche os nossos vazios. É só Ele. Então o que você vai fazer? Vai deixar para amanhã? Vai pensar mais um pouco? Não, decida-se agora por Jesus. E o mesmo convite vale para aqueles que já vieram a Jesus, mas estão numa caminhada um pouco lenta com Jesus. Não se entregaram totalmente, não têm permitido a ação completa do Senhor, controlando tua vida, sendo o Senhor da tua vida. Olha, não deixe passar mais tempo. Reconheça a Ele como o dono da tua vida e se entregue por completo a Ele.
Deixe Ele realmente conduzir a tua vida. Inicialmente, você deixou Ele resgatar você da morte. Agora deixe Ele conduzir você pela vida que Ele tem já determinado para você. E olha, este é o sinal de Deus. Se você hoje acessou esse vídeo, está assistindo esse vídeo, digamos que este é o sinal de Deus para que você assuma um compromisso com o menino nascido, Jesus. Jesus, que é o Deus presente, Jesus, que é a água da vida, e somente Ele pode mudar a tua vida, as nossas vidas, a nossa história. O sinal foi dado aos pastores, assim como é dado a nós. Os pastores não perderam tempo, foram até Jesus. E nós, o que faremos? Continuaremos com a nossa vida, com a nossa experiência, com as nossas buscas, ou iremos para Jesus? Nossa oração é que você siga para Jesus, faça como os pastores fizeram, que foram a toda pressa, com toda pressa, encontrar o menino Jesus. E o sinal foi, vocês vão encontrá-lo envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Ele é o Deus conosco, Ele é a água da vida. E vale a pena se entregar a Jesus. E nós oramos para que você tome essa decisão agora, entregando a sua vida totalmente ao Senhor Jesus, recebendo como Senhor da sua vida para que você seja salvo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite, obrigado porque a gente pode olhar para as Escrituras, descobrir verdades a respeito do nascimento de Jesus, que são válidas para nós hoje, principalmente no que diz respeito à nossa entrega a Ele para que Ele seja o Senhor de nossas vidas. Oramos para que cada pessoa que está assistindo esse vídeo possa tomar esta decisão e encontrar em Jesus aquilo que tem buscado no mundo e não tem encontrado. Que esta verdade possa ser ministrada pelo Teu Santo Espírito em cada coração, de tal maneira que pessoas creiam em Jesus e o recebam como Senhor de suas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar muito a tua vida. Muito obrigado por participar conosco nesse tempo de celebração. E convidamos aos irmãos, membros da igreja, a participarem agora do tempo de comunhão no grupo do WhatsApp. Crianças mandando desenho, adultos mandando versículos bíblicos, canções, foto. Fique à vontade, que Deus possa abençoar muito a tua semana, a tua família, e fiquem todos na paz do Senhor.